Olá, seja muito bem-vindo a essa disciplina. Meu nome é Rafael, eu vou ser o seu professor ao longo das próximas 7 semanas. Enfim, a gente vai passar um tempo aí, esse período especial junto. Essa disciplina, o nome oficial dela é Técnicas de Representações Digitais. Então, se você está matriculado nela, saiba que você está no lugar correto, aqui mesmo. Eu sou seu professor e é comigo que você vai ter essa disciplina. Para simplificar um pouco as coisas, eu não vou utilizar técnicas de representações digitais, porque volta e meia até eu me confundo falo técnicas de representação digital no singular, enfim. É meio longo mesmo. Eu vou falar simplesmente AutoCAD, essa disciplina de AutoCAD, porque AutoCAD é o software de representação digital que a gente vai utilizar nessa disciplina. Então, só para simplificar um pouquinho mais, a gente vai aprender AutoCAD aqui. A gente vai utilizar ele, o AutoCAD, como software de representação digital, tá bom? Só para a gente estar acordado desde o do começo. Então, como eu estava falando, meu nome é Rafael Fischer, né? Eu sou professor dessa disciplina. Originalmente eu sou formado em arquitetura e urbanismo, eu tenho mestrado em engenharia civil e atualmente eu estou fazendo um doutorado também em engenharia civil. Sou professor do Departamento de Expressão Gráfica da Universidade Federal do Paraná, que é um departamento que é responsável por várias dessas disciplinas de desenho técnico, geometria descritiva, técnicas de representações digitais e outras disciplinas relacionadas ao desenho mesmo, na universidade. Né? Então tem vários cursos da universidade. Normalmente essas disciplinas de desenho é a gente, né, o pessoal do nosso departamento que acaba ofertando, beleza? Só para você entender o contexto de tudo isso. Bom, tá. Agora eu gostaria de comentar um pouquinho das especificidades e particularidades e da história mesmo dessa disciplina aqui, tá? Bom, técnicas de representações digitais. Como que essa disciplina costumava funcionar no período pré-pandemia, ou seja, quando a gente poderia ter aulas físicas, quando a gente poderia ir lá na faculdade e ter essa disciplina. Bom, era uma disciplina que normalmente eu dava, né? Eu já era professor dessa disciplina, e ela acontecia nos laboratórios de informática, tá? Então, na Universidade Federal, a gente tem alguns laboratórios de informática, então, em períodos normais, a gente iria se reunir nesses laboratórios e eu ia ensinar para você, eu ia passar para você todo o conteúdo relacionado a técnicas de representações digitais, no caso, utilizando o AutoCAD. Então você ia aprender basicamente a utilizar o AutoCAD, né, esse software bastante difundido, bastante comum aí na indústria para representação 2D, de desenhos técnicos principalmente. A gente ia utilizar esse software e a gente ia aprender a fazer desenhos 2D, tá? Então isso era o período pré-pandemia, tá? Aconteceu a pandemia, a gente não pode mais ter aulas presenciais, pelo menos por enquanto. A esperança é que logo em breve, logo não sei, né? Mas que em breve a gente possa retomar as aulas presenciais. Mas enfim, a gente teve que se adaptar, né? A gente está numa situação que é lamentável, mas enfim, é o que a gente pode fazer. Então a gente teve que adaptar também essa disciplina para um modelo remoto, um modelo que a gente pudesse ter ela remotamente, né? Basicamente é isso. E o que aconteceu? Em paralelo a isso, a gente tinha outras disciplinas que o departamento de expressão gráfica também dava, que eram as disciplinas de desenho técnico. Bom, se você está fazendo técnicas de representações digitais, você já teve desenho técnico, tá? Você já teve. Como que funcionava o desenho técnico no passado? Antes da pandemia também. Mesma coisa, a gente ia na faculdade, ia numa sala que tinha pranchetas, né, pranchetas físicas. Você levava seus instrumentos de desenho, fazia os desenhos todos à mão, utilizando alguns instrumentos, obviamente, mas fazia tudo à mão. Então a gente aprendia à mão. Veio a pandemia, também teve que adaptar essa disciplina de desenho técnico, as disciplinas de desenho técnico, para um meio digital. Qual que foi a coisa que aconteceu, a maneira, a solução que a gente encontrou para fazer essa adaptação? O desenho técnico, caso você tenha feito desenho técnico antes da pandemia, você talvez não saiba disso, né? Mas o desenho técnico a gente teve que adaptar, então a gente teve que fazer de uma forma digital. Então toda a parte teórica do desenho técnico a gente passou a dar esse conteúdo de forma digital, né? De forma online. E para praticar o desenho técnico, a gente não poderia mais ter acesso às pranchetas, então a gente precisou de uma prancheta virtual. Qual que é a prancheta virtual? Qual que é o software? Qual que é a forma de representação digital que a gente pode utilizar para fazer o desenho técnico? Adivinha só? AutoCAD. Então, o que aconteceu? Para a gente poder adaptar a disciplina de desenho técnico para o meio virtual, a gente teve que combinar os conteúdos de desenho técnico e da disciplina de técnicas de representações digitais em uma só. Então, as duas disciplinas foram meio que combinadas nessa situação especial da pandemia, né, que a gente tem que ensinar de forma remota,
justamente para resolver esse problema, porque o aluno tinha que aprender desenho técnico, mas tinha que praticar, porque desenho você aprende praticando. Então a gente precisava de uma prancheta virtual. Qual era a prancheta virtual que a gente tinha? AutoCAD. E então toda a parte de técnicas de representações digitais que eu dava presencialmente, eu basicamente dei todo o conteúdo junto com desenho técnico. Então olha só, a pessoa que teve desenho técnico de uma forma remota já, ela já aprendeu AutoCAD. Então se você por acaso já foi meu aluno, inclusive num desses períodos especiais, e você fez desenho técnico comigo ou com algum dos professores que está utilizando esse conteúdo, você já aprendeu AutoCAD. Você aprendeu exatamente o mesmo conteúdo que eu dava para o pessoal de técnicas e representações digitais no passado, enquanto era possível a gente ter aulas presenciais. Então esse é um ponto. Então deu para entender mais ou menos o que aconteceu? Qual que foi a nossa história? Então a gente tinha duas disciplinas separadas, desenho técnico e técnicas de representações digitais. As duas eram separadas mesmo, né? A gente fazia desenho técnico à mão e fazia técnicas de representações digitais utilizando AutoCAD normal, de boas. Aí deu a pandemia, a gente teve que mesclar as duas para viabilizar que desenho técnico pudesse ser selecionado, né? Ser uma disciplina que a gente pudesse continuar ofertando ela sem muitos problemas. Bom, tá, onde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui é o seguinte: para você fazer a disciplina de técnicas de representações digitais, o pré-requisito é que você tenha feito desenho técnico. Então pode ser que você seja um aluno que fez desenho técnico no período pré-pandemia, que você fez desenho técnico na sala de aula, com pranchetas, a gente aprendeu toda a desenhar à mão, basicamente. E agora você vai aprender a fazer esses desenhos técnicos de uma forma digital, por meio do computador, utilizando o AutoCAD. Esse é um caso. E se esse é o caso, muito legal porque a disciplina que a gente montou aqui, ela tem toda a parte de desenho de AutoCAD, né? Toda a parte, todos os comandos, todos os módulos, enfim, todo o conteúdo de AutoCAD, ele está muito mastigadinho aqui, está muito bem estruturado. Você vai conseguir seguir esse conteúdo sem muitos problemas e você vai aprender, ao final de tudo, o AutoCAD. Então, no final das contas, no final dessa disciplina, a minha expectativa é que você aprenda AutoCAD, aprenda a fazer desenhos digitais utilizando AutoCAD, né, e consiga se virar, consiga ter uma independência, consiga expressar os seus desenhos, ou pelo menos entender os desenhos utilizando AutoCAD, beleza? Então, tudo aí, até aí tá joinha, tá beleza. Caso você seja um aluno que já teve desenho técnico de uma forma digital, provavelmente comigo, inclusive, você já sabe AutoCAD. Você já sabe a base do AutoCAD com certeza. Se você fez a disciplina de desenho técnico mais AutoCAD no período especial, de uma forma remota, né, no período pós-início da pandemia, você já aprendeu AutoCAD, porque AutoCAD foi o que você utilizou, foi sua prancheta digital para fazer as entregas do desenho técnico. Bom, isso quer dizer que você vai ter conteúdo repetido? Isso quer dizer que essa disciplina vai ser a mesma coisa que você já teve? Não exatamente. Não em partes. Por que eu digo não em partes? Porque a parte teórica do AutoCAD, né, a parte dos tutoriais do AutoCAD, elas estão aqui na disciplina, elas fazem parte da disciplina. Porque, justamente, existem alunos que tiveram desenho técnico antes da pandemia e eles precisam ter acesso a esse conteúdo de desenho técnico estou confundido aqui, de AutoCAD que você já teve. Então a parte teórica, né, a parte dos comandos, a parte de entender o que é AutoCAD, como é a interface do AutoCAD, quais são os comandos, como fazer uma linha, como fazer um círculo, como fazer, enfim, várias coisas, né? Os comandos básicos do AutoCAD, utilizar o AutoCAD, isso vai ser a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa. Vai ser o mesmo conteúdo. Então eu recomendo que você consuma de novo essa parte do conteúdo, nessa parte dos comandos, para reforçar, porque a gente esquece também, se você não pratica AutoCAD, você não mexe com AutoCAD diariamente, esquece mesmo, é natural que aconteça isso. Mas existe porém, não vai ser repetido por quê? Porque os trabalhos vão ser diferentes, os trabalhos que a gente vai desenvolver vão ser diferentes daqueles que a gente fez no desenho técnico mais AutoCAD. E a gente vai conseguir se aprofundar um pouquinho mais em algumas coisas, né? A gente vai poder fazer projetos mais completos e de produtos mais reais, né? Coisas mais reais. Porque na disciplina de desenho técnico mais AutoCAD a gente tinha que ficar um pouco mais abstrato, pegar um pouquinho mais leve, porque tinha toda a carga de desenho técnico junta, né? Que a gente tinha que dar conta de passar e tudo mais. Agora não, agora como a gente está focado só na parte do AutoCAD, na parte de representações digitais, a gente vai conseguir evoluir um pouquinho mais isso, a gente vai fazer desenhos diferentes, desafios diferentes, aplicando, obviamente, os mesmos comandos básicos, né, que você já sabe se você fez desenho técnico mais AutoCAD,
Mas, enfim, vai ser um pouco mais palpável, digamos assim. Você vai conseguir ver produtos reais, projetos reais que a gente vai desenhar e que a gente vai representar. Então agora voltando, agora falando com todo mundo, falando com as pessoas que já fizeram desenho técnico que fizeram desenho técnico na época pré-pandemia ou as que fizeram depois. Essa disciplina, então, você vai aprender AutoCAD, você vai aprender a utilizar AutoCAD para fazer os seus desenhos. Você vai ter toda a parte teórica, toda a parte de comandos, né? Você vai entender como que funciona a interface, como que funcionam os comandos, como que você faz uma linha, como que você plota, né? Como você imprime um desenho. E a gente vai, então, para praticar isso, a gente vai ter algumas atividades, alguns trabalhos, né? Que a gente vai ter que entregar, que a gente vai desenvolver, na realidade, juntos, mas que vocês vão entregar esses trabalhos também. A gente vai fazer juntos, eu vou fazer com vocês, com você no caso. Então, se você seguir eu fazendo aqui, você vai conseguir terminar. E depois, no final, você vai entregar esses trabalhos. E eu vou mostrar mais daqui a pouquinho como que funciona a parte de avaliação, tá? Mas só para você entender, então, o contexto da disciplina, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro. Essa disciplina é uma disciplina que precisou ser adaptada em função da pandemia. Se você fez desenho técnico pré-pandemia, ou seja, com desenho à mão, massa, tranquilo, você vai ter conteúdos totalmente inéditos aqui, você vai aprender a utilizar os comandos do AutoCAD, vai fazer projetinhos bem legais aí junto comigo. Se você teve desenho técnico e AutoCAD depois do período da pandemia, do início da pandemia, massa também, porque você já sabe, domina os comandos básicos do AutoCAD, já sabe basicamente todo o conteúdo teórico de AutoCAD dessa disciplina, mas ainda assim você vai ter a oportunidade agora de fazer projetos inéditos e projetos um pouco mais complexos, um pouco mais próximos da realidade. Então é um ganha-ganha, né? É uma situação bem interessante aqui. Eu tinha que montar essa disciplina de um jeito que abrangesse essas duas situações, né? Porque a gente tem essas duas situações. Vão ter alunos que não fizeram desenho técnico durante a pandemia, durante o período pós-pandemia, vão ter alunos que fizeram, então é realmente uma coisa complexa dar conta disso, mas eu acho que da forma que está estruturado aqui vai dar certo, vai ficar bem legal, beleza? Bom, então, espero que você tenha entendido muito bem o contexto que a gente está inserido, né? Isso aqui, saiba que isso aqui é uma coisa especial, tá? Isso aqui enfim, é a situação da pandemia que força a gente a se adaptar, mas eu acho que é uma adaptação boa. Eu acho que, assim, para desenho, na minha humilde opinião, desenho técnico, AutoCAD, que é um softwares de forma geral, funciona bem a gente aprender de forma assíncrona, digamos assim, né? Em formas de vídeo. Porque daí você pode voltar o vídeo, colocar o vídeo numa velocidade, sei lá, você não entendeu muito bem, coloca 0.5 e vai mais devagarzinho. Ou se tem uma coisa que você já sabe, você vai e coloca lá 2 vezes, 3 vezes. Eu faço muito isso. Eu faço muitos cursos, eu programo, né? Eu sou programador também. Então, volta e meia eu tô aprendendo um framework, uma linguagem, enfim. E aí, quando eu tô passando por algum conteúdo que eu já sei, eu coloco lá na velocidade 2, passa rapidinho, só ouço, né? E aí, quando é uma coisa inédita, uma coisa que eu não sei, alguma coisa específica, eu coloco uma velocidade mais baixa para daí poder acompanhar certinho e funciona muito bem. Funciona, softwares, né? Aprendizado de software de uma forma geral é uma coisa que funciona muito bem nesse meio digital por meio de vídeos. Então, se você já pegou algum curso da Udemy, por exemplo, você sabe o que eu estou falando. Bom, então vamos lá. Então aqui, só para você entender o que está acontecendo, esse aqui é o site da disciplina, tá? Então eu, ao contrário de outros professores, eu optei por fazer o meu próprio site para disponibilizar os conteúdos da disciplina, porque eu acho que é um pouco mais fácil do que utilizar o FPR virtual. Eu particularmente acho o FPR virtual um produto muito legal, né? um projeto, uma plataforma bem interessante, mas que eu acho que às vezes impõe algumas fricções, assim, algumas barreiras. Então eu resolvi, já tenho conhecimento de fazer site aqui mesmo, fiz um WordPress aqui da vida, já soltei todo o conteúdo público, então não precisa fazer login, não precisa acessar a tua conta lá, fica tudo disponível aqui. É um canal bem direto de comunicação. Você está em dúvida sobre alguma coisa, bate aqui no endereço do site, já acessa, tá tranquilo, beleza? Então esse aqui é o site oficial da disciplina, o site que todos os conteúdos, tudo relacionado à disciplina vai estar disponibilizado, vai estar disponível por aqui. Então esse aqui é o nosso hub central assim, de compartilhamento de informação acerca da disciplina. Então saiba disso. Bom, como que essa disciplina ela está estruturada? Essa disciplina ela está estruturada em 9 módulos. E é uma disciplina que vai acontecer ao longo de 6 semanas. Eu falo 6 semanas, mas na prática é 7, porque na 7ª semana tem uma coisinha só, que é uma entrega só, tá? Mas na prática, assim, de aula são 6 semanas. E ao longo dessas 6 semanas a gente explora, então, esses 9 módulos, tá bom?
É, Então, como eu falei antes, esses módulos eles apresentam conteúdos relacionados a desenho técnico e a AutoCAD. Porque, como eu falei antes, o desenho técnico que eu estou lecionando para outras turmas, ou se você já teve no passado, você sabe, ele está sendo lecionado de forma virtual, forma remota também. E aí as pessoas que estão fazendo desenho técnico estão fazendo a parte do AutoCAD junto para poder representar os desenhos técnicos. Então, você vai perceber, na medida que você vai explorando os módulos aqui, que sempre na parte inicial do módulo tem um tópico aqui relacionado a desenho técnico. Bom, esse tópico relacionado ao desenho técnico, você que está fazendo técnicas de representações digitais pode ignorar completamente. Tá? Não interessa a você, não faz parte do escopo da disciplina, você pode ignorar. Você não precisa, se você quiser ver o conteúdo e recapitular, ver como que é desenho técnico, aprender de novo, revisar, né? Aprender de novo não, revisar desenho técnico, você pode revisar, tranquilo, ninguém vai te impedir, tá aqui o conteúdo. Pra você entender qual que é o contexto até, né? Deixa eu só matar uma formiguinha aqui. Tadinha, não. Mas você pode ignorar, então, essa parte de desenho técnico e partir justamente para a segunda parte do módulo, cada módulo, que é a parte de AutoCAD, tá bom? Então, olha só, tem os 9 módulos aqui, ó. Sempre tem então a parte de desenho técnico e a parte final, que é AutoCAD. E daí tem uma outra parte final que eu já vou comentar, que daí é mais específico ainda em relação a nós, agora no nosso caso, né? Então, só para você saber, fica bem claro isso, tá? Entenda isso. Cada módulo aqui tem conteúdos, e a primeira parte do conteúdo é sempre desenho técnico, que não faz parte do escopo da nossa disciplina. Tá? Então, pula isso. Não precisa, eu não estou cobrando nenhum conteúdo relacionado a isso, tá bom? O que interessa pra gente nessa disciplina é sempre a segunda parte, que é a parte do AutoCAD, tá bom? E você vai reparar que, até para deixar bem claro aqui o que está acontecendo, eu até coloco aqui, ó, desenho técnico, daí eu coloco as disciplinas que tem que consumir esse conteúdo, que é SD 029, SD 047, que são expressão gráfica, desenho técnico e beleza. E aí a parte do AutoCAD, ó, eu já coloco a nossa disciplina aqui, que é CD 042. E aí eu coloco também as outras disciplinas, porque como eu falei, as outras disciplinas de desenho técnico estão utilizando o AutoCAD para conseguir fazer seus desenhos, então o conteúdo que eles estão tendo, como eu falei, é o mesmo da nossa parte teórica, né? Tá. Então saiba disso. Então cada um dos módulos aqui tem sempre a parte de desenho técnico, a parte de AutoCAD, a gente foca sempre na parte do AutoCAD, tá bom? E repara que a partir do módulo 2, a gente não só tem o módulo de AutoCAD aqui, que é o segundo módulo, mas a gente tem o AutoCAD avançado. E isso aqui interessa exclusivamente nós, nesse caso aqui, dessa disciplina, tá? É aqui que vai ter a diferenciação, é aqui que vai ser diferente do que a gente, se você já fez desenho técnico e AutoCAD comigo, é aqui que vai ter a diferenciação, aqui que vai ser o plus, o algo a mais. O que vai acontecer aqui? No AutoCAD avançado, olha só, repara que sempre tem, a partir do módulo 2 já tem o AutoCAD avançado ali. A gente vai fazer juntos, né? Eu e você. Eu vou disponibilizar na medida que as semanas forem chegando, a data correta for chegando, vou disponibilizar esse conteúdo, vai estar aqui, ó. O conteúdo vai ser disponibilizado em breve, então em breve vai estar aqui, no momento que for necessário ele vai estar aqui. A gente vai fazer projetos, né? A gente vai desenhar projetos da vida real, projetos práticos, assim, utilizando todo o conteúdo, todo o conhecimento de AutoCAD que a gente aprende na parte teórica do AutoCAD que está aqui. Então, mais uma vez, bato muito na tecla. Se você já teve desenho técnico com AutoCAD, o que interessa pra gente aqui é a parte teórica do AutoCAD, né, que é a segunda parte sempre, e a terceira parte, que é o AutoCAD avançado. Tá? Então é isso. Ignora a primeira parte aqui, desenho técnico. Saiba que isso aqui tem a ver mais com o pessoal que está tendo agora o desenho técnico com AutoCAD. Eu falei errado antes, né? Eu falei, se você já teve desenho técnico com AutoCAD, ignora. Não. O que eu queria falar, o que eu quero falar basicamente é isso, para não gerar mais confusão do que isso aí pode eventualmente gerar. Pra gente, para técnicas de representações digitais, a gente foca sempre na segunda parte, AutoCAD e AutoCAD avançado. É isso, tá? Então, se você nunca teve AutoCAD na sua vida, esse conteúdo aqui vai ser inédito, né, que é a parte teórica do AutoCAD. Se você já teve, junto com o desenho técnico no período passado, isso aqui não vai ser inédito, mas é bom que você sempre dá uma olhada que todos os comandos básicos do AutoCAD estão aqui. O que vai ser inédito para você, o que vai ser inédito para todos, é a parte do AutoCAD avançado. Isso aqui vai ser inédito para todos, isso aqui vai constituir o cerne, né, a parte pesada realmente dessa disciplina, tá bom? Só que ainda não disponibilizei aqui, porque ainda não está finalizada essa parte. Na medida que eu for finalizando essa parte, eu vou disponibilizando aqui. E isso está atrelado a um cronograma aqui, então não tem nada, não tem nenhum prejuízo, né? Você não vai deixar de ter o conteúdo no momento certo para consumir ele, tá bom?
Bom, então a gente tem 9 módulos aqui, né? Então, passando brevemente pelos módulos, o módulo 1, ele é um módulo bem introdutório, né? E que eu explico para você como que você pode baixar o AutoCAD, instalar o AutoCAD no seu computador, conhecer a interface do AutoCAD, tá? Saiba que o AutoCAD não é um software que é pago, é um software que é cobrado, né? A Autodesk é a empresa responsável por desenvolver e manter o AutoCAD, e ela cobra, e cobra bem, assim, pelo AutoCAD. O AutoCAD é um software que é licença anual. Se for a versão profissional que você tem que utilizar em grandes empresas, a empresa tem que bancar, sei lá, 6, 7 mil reais de licença por ano para cada licença do AutoCAD. Então é um software caro, mas, felizmente, a Autodesk oferece a possibilidade de a gente ter uma licença de estudante do AutoCAD. Isso significa que você, com seu e-mail da UFPR, com declaração de matrícula da UFPR, você pode requisitar na Autodesk para baixar a versão de estudante do AutoCAD e ter acesso por um ano. Acho que é um ano, numa licença de estudante. Ou seja, você pode utilizar o AutoCAD, né? Então você não precisa pagar, ainda bem, esse valor aí de 6, 7 mil reais, tá? E aqui, então, no módulo 1, eu explico certinho como que a gente faz para baixar e instalar e conseguir essa versão de estudante do AutoCAD, tá bom? Então esse aqui é o nosso módulo 1. O módulo 2, ele é relacionado às pranchas que a gente utiliza para fazer os desenhos técnicos, tá? Os desenhos que a gente vai fazer no AutoCAD, por exemplo. Porque a gente faz o desenho, ele não fica solto no ar, ele não fica solto lá no meio da prancheta, no meio do AutoCAD, né? A gente tem que colocar isso dentro de uma prancha, aí depois a gente manda essa prancha para impressão. A gente gera um PDF a partir dela e manda para impressão. Então, o módulo 2 é relacionado a isso, tá? Então, dá uma olhada aqui na parte do AutoCAD, ó. Eu ensino para você como que você desenha essas pranchas, né, do AutoCAD. E aqui vai um disclaimer, um aviso, que é o seguinte: entre 2020 e 2021, ou seja, muito recentemente, a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, fez uma pequena modificação nas pranchas de desenho técnico. Ou seja, se você já viu essa disciplina aqui de desenho técnico mais AutoCAD no passado comigo, né, no período anterior, saiba que mudou, tá? Então, eu recomendo fortemente que você veja até a parte de desenho técnico aqui para dar uma atualizada. Você que já viu o desenho técnico passado também, né? Dá uma olhada aí que mudou. Então, as pranchas mudaram, as margens das pranchas mudaram um pouquinho, a norma mudou, né? Então mudou as distâncias ali. Que antes tinha uma variação de distância, antes era 25 milímetros na margem esquerda e agora passou a ser 20, sabe? Então teve essas modificações, mudanças. Então aqui na parte de AutoCAD, parte teórica do AutoCAD, eu mostro, né, fazendo essa prancha, segundo a norma atual, e eu deixei só por questão de curiosidade, né, como que era a versão antiga. Então tá aqui também o vídeo original, a versão original dessas aulas gravadas que eu gravei enquanto ainda era aquele formato antigo. Mas enfim, aqui eu mostro então como que a gente faz as pranchas que a gente vai utilizar para fazer os nossos desenhos, e de quebra eu já ensino vários comandos aqui do AutoCAD. Quais são os comandos que a gente aprende nesse módulo 2? Deixa eu só pegar minha lista aqui, que são bastante. Muitos comandos. No módulo 2, então, a gente aprende a lidar com os comandos de linha, polilinha, offset, move, copy, explode, a lidar com orthomode, a lidar com trim, que é o aparar, a lidar com textos, a lidar com o stretch, que é um comando lá para você esticar os desenhos, e a criar blocos no AutoCAD. Então, recomendo fortemente que você veja esse conteúdo. Se você já viu, né, na disciplina lá de desenho técnico mais AutoCAD, revise, porque é interessante. E até porque eu trago um conteúdo diferente aqui, que é a parte das pranchas também. Então a gente vai explorar esses comandos aqui, tá? Para aprender. E aí, depois disso, a gente tem o conteúdo avançado do AutoCAD, que no caso do módulo 2 especificamente, ele não vai ter aqui na realidade. No módulo 2 não vai ter porque o módulo 2 é destinado a gente montar as pranchas, a gente fazer as pranchas que a gente vai utilizar para colocar os nossos projetos mais pra frente, tá? Eu até vou comentar depois sobre as atividades e tal, daí vai fazer mais sentido isso que eu tô falando. Então o módulo 2 é destinado então justamente a gente aprender esses comandos básicos, linha, polilinha, tal, e a fazer as pranchas de base que a gente vai utilizar para colocar os nossos projetos mais pra frente. Então, se você já fez essa disciplina aqui de desenho técnico mais AutoCAD, mudou, tá? Dá uma olhada ali que mudou. Não vai querer dar uma despertinha e pegar as pranchas que você já tem, porque tá diferente, mudou. Tem coisa inédita aí. Beleza. Módulo 3, ele é destinado a mais comandos aqui, então, de AutoCAD que a gente aprende, né? Então, no módulo 3, a gente
exploro os comandos, deixa eu só ver aqui a minha lista. Cadê? Módulo 3, tá, rotate, então a gente aprende a rotacionar os desenhos, a dar fillet, a dar um extend, a fazer círculos, a usar o espelhamento, né, o mirror, do AutoCAD, a utilizar os layers, as camadas do AutoCAD, a fazer arcos e a fazer arrays utilizando o AutoCAD. Então são comandos aí legais que a gente vai aprender no módulo 3. É isso aí, no módulo 3, tá? Tá, módulo 4. O módulo 4 a gente vê alguns comandos de cotas e perspectiva. Não, a gente vê alguns comandos de desenho isométrico e perspectiva no AutoCAD. Então esse é o módulo 4. Aí o módulo 5, a gente vai ver a parte de cotagem utilizando o AutoCAD, né? Então o AutoCAD tem umas ferramentas de cotagem lá pra gente colocar cotas, que a gente vê aqui no módulo 5. No módulo 6, a gente vê a parte de plotagem, né? Deixa eu só confirmar aqui rapidão. Não, módulo 6. Não é plotagem não. A gente vê a parte de achuras, né? Para achurar partes, colocar um padrão, né? Preencher assim. Por exemplo, tem uma parte lá que a gente quer deixar preto ou com tracejado e tudo mais. A gente vê como que faz isso no AutoCAD. O módulo 7 é a parte de Polar Tracking e Polar Array. Eu não vou explicar isso agora. A gente vai ver no momento certo, mas basicamente assim... Polar Tracking, Polar Array, digamos que você tem um círculo, você quer repetir o mesmo elemento no círculo várias vezes. Isso aí é o Polar Array, por exemplo, tá? Só para você ter uma noção do que eu estou falando aqui. Módulo 8 é destinado... Aí sim, módulo 8 a gente começa a ver algumas partes de plotagem, né? Então a gente começa a ver o módulo de layout do AutoCAD, o módulo, as viewports, como que a gente mexe com as annotations, né? Com os textos, com as cotas, para que eles fiquem na escala correta, né? Eles não sejam... como que eu posso dizer assim? Eles não fiquem muito pequenos ou muito grandes quando a gente mandar plotar. E aí o módulo... O que eu fiz aqui? Nossa, cliquei no botão. Abriu um negócio estranho aqui. Ai meu Deus, fechei. Só um momento, deixa eu pegar aqui. Deixa eu carregar de novo no meu site aqui, porque eu fechei ele sem querer. Olha só. Então a gente estava no módulo 9, né? Então só mostrando aqui para você, o módulo 9, daí a gente lida um pouquinho mais com a parte de impressão mesmo, né? Como que a gente gera o PDF, como que a gente manda isso para ser plotado, tá? Então esse é o conteúdo de cada um dos módulos. Bom, então se você já fez o desenho técnico com o AutoCAD, essa parte teórica você já teoricamente sabe, mas aí, como eu falei, sempre vai ter a partir do módulo 3 ali, sempre tem o AutoCAD avançado, que daí a gente vai fazer os projetinhos e aí que vai ter, aí que o bicho vai pegar, aí que a gente vai se aprofundar no AutoCAD e fazer coisas inéditas, beleza? Bom, então aqui no meu site, se você vier aqui embaixo, né, depois que eu mostro o conteúdo de cada um dos módulos, tem a parte das disciplinas aqui, né? Então aqui tem todas as disciplinas que... Deixa eu só ver quanto tempo que tá essa aula já, meia hora, tá? Vou tentar dar uma adiantada aqui para não ficar muito longo. E aqui na parte das disciplinas, você pode vir aqui, ó, CD042, e aqui tem as fichas 2, né? Ou seja, todo o escopo de cada uma das disciplinas. Você pode clicar aqui em cima, vou clicar nessa de dia, por exemplo. É a mesma, né? Dia e noite é a mesma coisa. Só muda que um é de dia e outro é de noite, mas o conteúdo é o mesmo. Então aqui é como se fosse o contrato da nossa disciplina, né? Então tem todos os requisitos e tudo mais. Então para você estar fazendo essa disciplina, você já fez desenho técnico, a gente espera isso. E aqui tem o programa, né? Então tá aqui, ó, tudo que eu falei dos módulos, tá aqui o que a gente aprende em cada um dos módulos, tá? Então sistema de comunicação, como que acontece a comunicação entre o professor e o aluno, entre eu e você? É o seguinte, você pode sempre mandar e-mail para esse endereço aqui, rafaelsanfischer.gmail.com. E eu criei um grupo no WhatsApp, que para você entrar nesse grupo você pode acessar esse link aqui, ó. E lá é um meio de comunicação muito direto entre aluno e professor, tá? Então, sempre que você tiver uma dúvida muito espontânea, muito rápida, alguma coisa que você quer comentar e tal, a gente usa o grupo do WhatsApp. Se eu também for fazer alguma coisa ao vivo, uma live, alguma coisa assim, também eu aviso por lá. E por e-mail também, mas eu preferencialmente aviso por lá. Então, entra nesse grupo aqui, né? Pra não perder nada, não ficar de fora, não ser deixado de lado, porque... muitas coisas, assim, avisos mais imediatos a gente faz por lá, apesar de que eu sempre tento colocar todos os conteúdos da disciplina também no site, então para ninguém ficar perdido. Bom, para você conseguir fazer essa disciplina, obviamente você precisa de um computador, você precisa baixar e instalar o AutoCAD, na versão do estudante, seguindo o que eu falo ali no módulo 1, e você precisa, eu recomendo que você tenha um mouse, tá? Por que eu falo do mouse? É meio óbvio, mas...
Quando eu dava disciplinas de técnicas de representações digitais ao vivo, né, presencial, tinha gente que levava o notebook, né, tinha gente que não gostava muito dos computadores do laboratório, levava o notebook, só que esquecia de levar o mouse. E aí fazia desenhos no AutoCAD utilizando o touchpad aqui do computador, do notebook, é muito ruim. Né, é muito ruim, você fica sem precisão. Então, recomendo que você tenha um mouse, porque o mouse te ajuda bastante nessa condição. Bom, como que eu disponibilizo os conteúdos? Como eu já falei, já bati na tecla, através do meu site. Então, designfisher.com, tudo que tiver da disciplina, eu vou tentar sempre jogar lá. Sempre tá lá. Com relação às aulas. As aulas não serão síncronas. Não haverá aula síncrona. Não tem aula síncrona, tá bom? Não tem. Ou seja, não vai ter a live, não vai ter aquele momento que a gente vai se reunir no mesmo horário e fazer aquilo. Porque para essa disciplina não faz tanto sentido assim. Tinha problemas de horários, né? Então tinha turmas que tinham horários que não batiam muito certinho. E aí então eu recebi a recomendação do pessoal de cima, assim, para realmente fazer essa aula mais assíncrona, né? De uma forma que as pessoas possam consumir na medida que elas precisarem, para facilitar as coisas. E por aquilo que eu falei, que a aula que a gente aprende, disciplina que a gente aprende software, funciona melhor essa parte, essa aula assíncrona, que a gente pode ver o vídeo e repetir a qualquer momento, ou acelerar partes que a gente já viu, do que eu estar em live com vocês, digamos assim. Aí, sei lá, 80% da turma tá entendendo, mas daí tem 20% que não entende muito bem, e que é natural que aconteça, né? Às vezes a gente se distrai, a gente, sei lá, tá boiando, ou às vezes um conceito é um pouco mais difícil pra gente, tem coisas que a gente acha mais fácil, tem coisas que a gente acha mais difícil, e aí sempre rola, tipo, daí você quer pedir pro professor repetir, né, pra tirar aquela dúvida, só que daí o resto da turma que entendeu fica meio, tá. E aí, toda hora alguém não entende alguma parte, daí fica bem travado. Eu lembro que quando eu dava presencialmente essa aula, eu sempre tinha que gravar a aula, deixar disponível depois, porque sempre rolava isso, sempre acontecia isso. Então, até por esse motivo, até facilita bastante a gente ter aulas sempre assíncronas nesse tipo de disciplina que a gente aprende um software. Então, só repetindo, só deixando bem claro isso, não tem aula síncrona, não tem aula em live, digamos assim, tá? Não tem. São todas as aulas assíncronas sempre disponibilizadas aqui no meu site, tá bom? Então o link para os vídeos das aulas está sempre aqui nos módulos. Ó. E em breve, quando tiver disponível o conteúdo do módulo avançado, eu vou colocar aqui. Sempre vai estar aqui, tá? Por enquanto ainda não tem, porque a gente não chegou lá, mas quando chegar lá, vai ter, tá bom? Então, sempre assíncrono. E aí, caso existam dúvidas, caso existam questionamentos, aí é aquilo que eu falei, você pode utilizar o WhatsApp, ou você pode, aqui no site mesmo, vir aqui no finalzinho dele, eu coloquei um formulário de Google Forms aqui, que você consegue mandar sua dúvida. Então, eu tenho uma dúvida aqui, vou mandar minha dúvida. Como faz para criar um layer no AutoCAD? Uma coisa assim. Inclusive, essa aqui é uma pergunta que vai ter a resposta na parte teórica aqui dos módulos, tá? Então, se você tiver dúvida com relação a isso, saiba que a resposta já está aqui. Aí você vai, envia, e aí eu vou ter acesso a essa dúvida que você mandou. E aí eu vou responder ela. Quando que eu vou responder ela? Seguinte, toda semana eu vou postar um conteúdo avançado aqui, em cada um dos módulos. E ao final de cada um desses... Não vou fazer isso aqui não. Mas depois que eu postar esse conteúdo avançado, eu vou postar um outro link, um outro vídeo, que daí eu vou gravar semanalmente, que eu vou pegar todas as dúvidas que forem sendo recebidas aqui, na medida daquela semana, né? Naquele momento que está acontecendo. Eu vou gravar e vou postar aqui também com as respostas, tá? Então semanalmente, né? Ou para cada um dos módulos a gente vai ter perguntas e respostas que eu vou estar postando, que eu vou postar aqui para vocês. Então, por que eu faço isso? Por que eu respondo em grupo, digamos assim? Porque muitas das dúvidas são repetidas. É muito comum um aluno ter a mesma dúvida que o outro. Então, manda aqui, eu já vejo todas as dúvidas que são iguais, já respondo tudo de uma vez. E assim, mais pessoas têm acesso à mesma... podem tirar a mesma dúvida que eventualmente elas venham a ter também. Então, isso facilita bastante, gera um senso de comunidade e tudo mais, eu acho que é bem bacana. Bom, então, desse jeito aqui que funciona, né, a parte de ensino. Então, aula sempre assíncronas, ou seja, nunca vai ter aula live, tudo por meio do meu site, tudo por meio de vídeo, dúvidas pelo formulário ou pelo WhatsApp. A forma de avaliação. Como que funciona a disciplina? Para você passar nessa disciplina, você precisa ter média 7 ou maior que 7,
E se você no final das contas, no final do semestre, ficar, do período, né, no caso, que não é um semestre, você ficar com nota entre 4 e 7, você tem direito a fazer o exame final. E aí tem o exame final, que vai ser uma provinha lá, uma atividade que a gente vai dar em um determinado dia. Então, para passar, você tem que tirar a nota maior que 7. Não tem presença, né? Porque no ensino remoto emergencial não existe isso. A gente não tá. A normativa não permite até. E aí, com relação, então, como que vai ser a avaliação, né? Como que vai ser composta a nota final do período? A gente tem 3 componentes da nota final. A primeira componente é o primeiro trabalho, que é o que eu chamo aqui de T01. A segunda componente é o segundo trabalho, que eu chamo de T02. E a gente vai ter uma avaliação, que é o T03. A avaliação, embora pareça que é uma prova, assim, não é bem uma prova, é um trabalho, só que vai ser um trabalho que você vai ter que fazer num período bem curto de tempo. É isso, essa é a diferença. Então, obviamente, é um trabalho que é passível de ser feito naquele período de tempo que foi reservado a ele. Não é nada de outro mundo, não é nada muito atribulado, assim. Mas é um trabalhinho que daí tem um limite de tempo para realmente pôr a prova se o aluno conseguiu aprender ou não, né? Porque se deixar muito tempo aí é muito fácil, né? Às vezes pode copiar e tudo mais, mas daí o tempo mais exíguo, digamos assim, é justamente para testar realmente se o aluno aprendeu realmente. E vai ser prático, tá? Não vai ser questões, não vai ser um questionário, vai ser um projetinho que eu vou passar lá no período pré-definido que você vai ter que fazer, entregar, resolver e me enviar. Bom, então como que funciona o trabalho 1 e o trabalho 2? Trabalho 1 e o trabalho 2 são atividades, é um conjunto de atividades que você entrega em um determinado dia, tá? Então, por exemplo, o trabalho 1 é composto por 3 atividades. O trabalho 2 é composto por outras 3 atividades. Ou seja, o trabalho 1 e o trabalho 2 são basicamente 6 atividades que você vai ter que fazer. E aí você vai me entregar, vai me enviar, e esses 6 atividades vão compor o trabalho 1 e o trabalho 2. Então o trabalho 1 tem peso de 3, você vai entregar até um certo dia. O trabalho 2 tem o peso de 3, você vai entregar até um outro certo dia. Digamos que você terminou a atividade 1 e 2 do trabalho 1. E aí você quer enviar, né? Enrolei aqui. Você quer enviar o 1 e o 2 para o e-mail, né? E depois você quer enviar o 3. Não recomendo, tá? Eu recomendo que você envie os 3 juntos, tá? E aí a data de entrega dessas 3 atividades é na data de entrega do T01. Então é tudo no mesmo dia. Então, por exemplo, você vai ver que para a semana 1 eu reservei para a gente fazer a atividade 1. Isso quer dizer que na semana 1 já você tem que me entregar? Não. Você pode entregar só no dia da entrega do trabalho 1, tá? Você entrega os 3 primeiros trabalhos juntos, tá? Então, só para ficar bem claro com relação a isso. E aí o trabalho 2, mesma coisa. Eu vou mostrar o cronograma agora e vai fazer bem mais sentido isso, tá? Então, o cronograma da nossa disciplina, a semana 1, que é a semana do dia 4 até o dia 7, tem a apresentação da disciplina, e aí eu peço para que vocês assistam e consumam os conteúdos de AutoCAD, ou seja, sempre essa segunda parte aqui, ó, dos módulos 1 e 2. E aí, a gente vai fazer a atividade 1. Qual que é a atividade 1? Aonde que eu coloco as atividades? Aqui embaixo. Ó. Então, depois do cronograma, tem aqui uma listinha de atividades. Então, aqui estão as 6 atividades que vocês vão ter que fazer. E a atividade 1 já está lá. Ó. Então, a atividade 1 já está a descrição aqui. Você vai ter que pegar e fazer as pranchas A0, A1, A2, A3 e A4, utilizando o AutoCAD, seguindo as novas normas. Então, dá uma olhada aqui no conteúdo. Então, é por isso que eu não coloquei o conteúdo avançado aqui nesse módulo 2. No módulo 2. Eu coloquei aqui, mas não tem nada. Não vai ter nada. Porque é justamente pra gente fazer as pranchas, tá? Então, a atividade 1 é você fazer as pranchas A0, A1, A2, A3 e A4 com a margem certinha, com a legenda certinha, com o carimbo certinho, né? Seguindo as normas e seguindo os comandos, né, os ensinamentos do AutoCAD que estão contidos aqui na parte do AutoCAD mesmo, né? Então, com isso que tem aqui, você já consegue resolver as pranchas, todas as pranchas ali e fazer a atividade 1. Aí a atividade 2, 3, 4, 5 e 6 já tem meio que a descrição do que vai ser e com base em qual módulo você pode resolver cada uma dessas atividades, mas eu ainda não coloquei o enunciado do exercício propriamente dito, tá? Mas, por exemplo, a atividade 2 vai ser para você fazer uma treliça, né? Eu vou mostrar para você mais pra frente. Quando eu for lançar a atividade, o que eu vou fazer na realidade, eu vou colocar um videozinho aqui para cada uma da atividade para ficar mais claro, né? O que é o enunciado de cada uma das atividades. Aí eu vou explicar certinho o que é uma treliça, aí aqui eu vou explicar certinho o que a gente vai fazer no módulo 4, qual é a peça que a gente vai apresentar. No módulo 5, qual que vai ser a gente vai fazer uma guitarra, a gente vai fazer um desenho de uma guitarra.
E é bem legal, porque a guitarra ela é toda orgânica, né? Deixa eu pegar aqui meu violão rapidão. Então esse aqui é o violão, né? A guitarra é parecida com o violão. Como que a gente faz isso daqui, né? Como que a gente faz essas formas? Como que a gente encaixa isso no desenho? A gente vai dar uma explorada nisso. Deixa eu deixar aqui de volta. E aí no modo, na atividade 5 e 6, a gente vai fazer desenho de arquitetura. Então a gente vai aproveitar que a gente já domina desenho técnico, fazer uma planta baixa e fazer uns cortes e elevações de uma casinha popular também. Então vai ser um projetinho um pouco maior aí, um projetinho bem real que a gente vai fazer. Tá, então, nossa, eu me adiantei aqui e já falei das atividades enquanto eu estava falando do cronograma. É confuso isso, mas tudo bem. Então na semana 1, como eu falei, eu quero que você veja o conteúdo do módulo 1, módulo 2, a parte teórica de AutoCAD, e a parte avançada, só que na semana 1 não tem a parte avançada ainda, tá? Mas a partir daí da semana 2, eu quero que você veja o conteúdo de AutoCAD do módulo 3 e a parte avançada do módulo 3 também, que eu vou deixar disponível lá. O que vai ser a parte avançada? Vai ser eu fazendo a atividade 2. Então olha só que bacana. A parte avançada de cada um dos módulos, de cada uma das semanas, quer dizer, e cada um dos módulos, né, vai ser eu resolvendo as atividades aqui. Então se você seguir e se você assistir com cuidado essas aulas, você já vai conseguir resolver naturalmente todas as atividades. Então não vai ter nenhuma coisa muito complexa, assim. Você obviamente vai ter que assistir e vai ter que se empenhar e vai ter que fazer, mas não vai ter nada assim que vai ser uma surpresa. É tudo previsível, né? É uma coisa que eu tô cobrando de você, mas eu tô mostrando como faço também. Não tem nada, não é que nem aquelas provas que a gente, às vezes eu tinha isso na faculdade, que o professor dava uma matéria, chegava na hora da prova, era uma coisa totalmente diferente. Não, aqui é previsível o negócio, a gente sabe o que vai ser cobrado. Então, bacana isso, né? Porque a cada semana a gente vai fazer uma das atividades, vai ser justamente o conteúdo avançado respectivo àquela semana, e se você consumir aquele conteúdo e fizer daquele jeito que eu estou fazendo, você vai matar duas coisas de uma vez só. Você vai matar toda a parte avançada, o conteúdo avançado do AutoCAD, e vai ter conseguido também fazer a atividade daquela semana. Bom, aí no modo da semana 3, eu peço que você dê uma olhada então no conteúdo de AutoCAD do módulo 4, né? E o conteúdo avançado também, que vai ser a atividade 3, que a gente vai fazer junto. Aí na semana 4, eu peço que você veja o conteúdo avançado, o conteúdo de AutoCAD no módulo 5, e também o conteúdo de AutoCAD no módulo 5 e o conteúdo avançado do módulo 5, que eu vou deixar aqui certinho. E assim por diante. Daí na semana 5, módulo 6, módulo 7, então a parte de... que a gente vê as partes de achuras e tudo mais, os arrays, né? E na semana 6, que é a última semana de aula, a gente vê, eu quero que você veja os conteúdos de AutoCAD do módulo 8 e do módulo 9, né, relacionado com as plotagens e tudo mais, e também a parte avançada vai ser correspondente à atividade 6. Então a gente vai resolver a atividade 6, né, vai ser a parte avançada da disciplina. Com relação às entregas, como eu falei, são 2 trabalhos e uma avaliação. A primeira entrega do primeiro trabalho, que é correspondente à atividade 1, 2 e 3, vocês entregam lá até o dia 28 do 6, às 23h59. Então entrega os 3 juntos até o dia 28 do 6. Isso na semana 4 já. Então vai ter dado tempo para você fazer as atividades. Aí a segunda entrega do trabalho da 02, você entrega lá na semana 7. Então vai ser lá até o dia 14 do 6, as atividades 4, 5 e 6. E a avaliação nossa está prevista lá para o final da semana 6. Então até entre o dia 9 eu vou lançar o enunciado da avaliação, e até o dia 11 você tem que enviar para mim, né, o resultado dessa avaliação, tá bom? E é assim que funciona. É dessa forma que vai funcionar a nossa disciplina. E aí, caso alguém fique para exame final, aí nosso exame ele está marcado, isso pode mudar, né, é sujeito a alterações essa data, em função de alguma dependência, alguma coisa que a gente pode conversar aí, alguma coisa que aconteça. O nosso exame final está marcado para o dia 22 do 6. Historicamente falando, com base na época que eu dava a disciplina fisicamente, né, presencial, e também com base no que eu vi agora no último período especial, é bem raro alguém ficar de exame final. É uma disciplina que ela é um pouco trabalhosa, mas ela não é muito difícil. Não tem nada, não tem ciência de foguete aqui, não é rocket science, né, que o pessoal fala. Então, se você fizer as coisas, se você assistir a aula, seguir os tutoriais, seguir o módulo avançado que eu vou fazer aqui, em que eu vou resolver as atividades, né, você vai conseguir entregar tudo e você vai conseguir passar e você vai conseguir fazer a avaliação com o pé nas costas, tá? Então não vai ter muito segredo aqui não.
Mas não bobeie, não deixe para entregar para fazer todas as atividades, por exemplo, no último dia. Tenta fazer na semana que está previsto aqui. Embora eu não esteja cobrando que você entregue a atividade 1 no final de semana 1, não estou cobrando isso, mas tenta fazer no período certo ali, para você fazendo devagar, paulatinamente, e não ter aquela coisa de você deixar acumular muita coisa no final. E isso é uma receita pro fracasso, né? Pra que a gente fique atolado de coisas, porque não vai ser só uma meia disciplina, provavelmente que vai ter entrega naquela semana, vai ter outra disciplina também. E aí é o caos, né? A gente não consegue dar conta e aí não dá certo. Beleza? Bom, então em termos de cronograma é isso. Então tá aqui o cronograma de cada uma das semanas, o que eu espero que aconteça, né? O que eu espero que você consuma em termos de conteúdo e o que a gente vai fazer em termos de atividade, que por coincidência, né, da disciplina vai ser o conteúdo avançado aqui do AutoCAD. Tudo bem explicadinho aqui, eu acho que não tem muita margem para confusão, mas caso exista alguma dúvida, alguma coisa, você pode, novamente, manda pro WhatsApp daí, né? Manda pro grupo lá, que daí eu tento sanar essas dúvidas, tá bom? E, por exemplo, a primeira atividade que eu tô falando aqui, que eu tô pedindo que você já faça na semana 1, já tá aqui anunciado. Então você já pode começar a fazer ela. Lembrando, eu não tô pedindo pra você entregar a atividade 1 no final da semana 1. Não. Tem o dia certinho. Tá em dúvida com relação ao dia da entrega, ó, tá aqui, ó. É lá na semana 4, até o dia 28. Aí você entrega a atividade 1, 2, 3, né? Então, assim, tá em dúvida, tá tudo claro aqui, tá tudo escrito no site. Às vezes a gente fica com a dúvida em relação a alguma coisa, daí uma pessoa que não viu direito responde, né, por exemplo, no grupo da turma, e aí todo mundo confia na palavra da pessoa que não leu direito e esquece de ver o site e vira aquele desespero, né? Nossa, mas é pra amanhã, não é pra amanhã. Não, gente, tá no site, dá uma olhadinha lá, não é pra amanhã. É pra aquele dia lá, tá tudo no site escrito certinho, tá? Então não fiquem desesperados com esse tipo de coisa, porque acontece, a gente sabe o que acontece. Então só pra ficar bem claro isso. Aí para vocês entregarem, né, essas atividades conforme vocês forem fazendo, esses trabalhos, né, conforme vocês forem fazendo na semana 4, na semana 7, 6 mais 1, e também a avaliação, vocês enviam sempre para esse e-mail aqui, né, rafaelsonfischer.br@gmail.com, e eu peço que preferencialmente você coloque o seu nome, primeira coisa, coloque o título da turma, da disciplina no e-mail, depois o seu nome e depois a entrega que você está fazendo. Porque daí fica bem fácil na hora de eu corrigir, de achar você lá e te dar a nota certinho. O que acontece, né? Às vezes você manda com um nome místico ali, ou sem nome, ou enfim, não muito padronizado. Aí às vezes eu deixo passar assim, às vezes estou corrigindo, imagina, tenho mais de 100 alunos. Estou corrigindo lá, às vezes passa um ou outro, aí eu solto as notas no dia seguinte, né, da avaliação, e aí a tua nota tá zerada lá. Daí você fica, nossa, toma um susto, né? Porque eu mandei o negócio e o professor não me deu nota. Aí você tem que falar comigo, daí eu vou ver, daí eu vejo que você mandou no dia certo, no prazo certo, eu vou lá, corrijo, mas é todo um estresse, né? É todo um susto que você leva e tudo mais. Então, para facilitar a vida e não tomar esse tipo de susto, siga esse padrão aqui que não vai ter erro, tá bom? E bem, eu acho que para essa apresentação da disciplina seria isso, tá bom? Então, coisas que você tem que prestar muita atenção aqui. A parte inicial do módulo é sempre a parte de desenho técnico que não corresponde à nossa disciplina. Então você não precisa ver esse conteúdo. O que interessa pra gente é a partir daqui, ó, AutoCAD. E em alguns módulos vai ter a parte avançada, que é justamente a gente resolvendo as atividades. Então olha só como tudo está se encaixando aqui, como tudo faz sentido. Tá? Então é uma coisa para você ficar esperto. Outra coisa para você ficar esperto, não tem aula síncrona, não tem live, não tem momento junto lá que a gente está discutindo junto. Então, fica esperto com isso. Os vídeos das aulas sempre vão estar disponíveis aqui no site, tá? E sempre que tiver uma dúvida, tenta olhar no site aqui. Porque as informações, a fonte verdadeira de informações está aqui dentro. Então, se tiver alguma dúvida, dá uma olhada aqui. Se tiver alguma dúvida muito específica, me manda. Se tiver alguma dúvida sobre a disciplina, usa esse formulário aqui e manda, que daí toda semana também eu estou soltando esses vídeos tirando dúvidas daquela semana, né? E assim eu acho que vai funcionar muito bem a nossa disciplina. Ela tem funcionado bem, pelo menos no período anterior. Essa disciplina que eu fiz de desenho técnico, mais AutoCAD, que tinha AutoCAD, né? Funcionou muito bem. E eu acho que essa aqui tem tudo para funcionar muito bem também. E eu acho que vai ser muito legal. A gente vai fazer projetos bem legais, assim, projetos da vida real, né? Não vai ficar uma coisa tão abstrata, assim. Acho que vai ser bacana poder praticar como se fosse, na realidade, o AutoCAD. Beleza? Bom, então eu me despeço de você. Já está bem longo esse vídeo aqui, essa aula introdutória, inaugural. Não queria que ela fosse tão longa assim, mas enfim.
Eu acho que é importante a gente passar por tudo isso aqui antes de começar para evitar dúvidas, né? E no futuro, se você tiver alguma dúvida, você pode sempre voltar nessa aula e ver certinho para tirar, para dirimir eventualmente essa dúvida que você venha a ter, beleza? Então é isso, me despeço de você, espero que você tenha uma ótima semana. Semana que vem tem mais conteúdo inédito aqui, né? Conteúdo avançado de AutoCAD aqui que eu vou estar postando e a gente vai ter essa comunicação direta aí, beleza? Então um abraço, até mais, tchau, tchau.